Esta mulher é a mãe da humanidade, a Eva genética da qual todos nós descendemos. Ela morou na África Oriental há 250 mil anos e toda a população da Terra descende dela. Suas filhas e netas levariam os humanos modernos para além da África, populando assim o resto do mundo. Essa foi a jornada mais incrível e mais importante jamais empreendida pela humanidade. África, a origem do homem. Há 150 mil anos, o mundo estava sob a influência de uma idade do gelo. As calotas polares tinham avançado. O nível dos mares baixado 120 metros. E o norte da África era um enorme deserto com pequenas ilhas de vegetação. Nessas ilhotas verdes havia pequenos grupos de pessoas. Eram os primeiros humanos modernos. Os arqueólogos podem nos descrever em detalhe como viviam esses homens modernos. Eles fabricavam ferramentas com muito capricho, compreendiam o passar das estações e sabiam quando a caça retornaria. Aprendemos tudo isso através da arqueologia, a partir das pedras e dos ossos encontrados em locais da África Oriental que foram ocupados continuamente por milhares de anos por humanos modernos. Mas para compreender quem somos e de onde viemos, é preciso examinar nossa herança genética. A Eva genética, a mulher da qual todos nós descendemos, não era a única mulher viva na época, talvez nem mesmo a mais fértil. Mas seus genes mitocondriais tiveram mais sucesso e foram os únicos a sobreviver. Quem quer que esteja vivo hoje leva consigo um traço que revela que essa mulher é a única ancestral comum a todos nós, uma parte do nosso DNA, conhecida como DNA mitocondrial. O DNA é a matriz da vida. É ele que cria o nosso código molecular e faz com que cada um de nós seja único, diferente de todos os outros. Os mitocôndrios são minúsculas estruturas presentes em quase todas as células humanas. Eles são partes separadas do nosso DNA cromossômico, que dita a nossa altura ou a cor dos nossos olhos. Os homens os herdam de sua mãe, mas não são capazes de passá-los adiante. Nas mulheres, eles são passados de mãe para filha através de gerações sem conta e permanecem quase que imutáveis. É por isso que somos capazes de identificar nossos antepassados mais distantes, chegando até a Eva genética e suas filhas. A professora Rebecca Cowan foi uma das pioneiras na descoberta dessa pista super importante. Comecei a trabalhar com DNA mitocondrial para ver se ele me indicaria um caminho objetivo que me ajudasse a entender, assim como a outras pessoas, qual é a relação básica entre os humanos de todo o mundo. A nova ciência permitiria atingir esse objetivo. Quase que a cada geração ocorrem mutações inofensivas em alguma parte do DNA mitocondrial que deixam minúsculas marcas de sua influência. Essas marcas são como um código de barras e podem ser lidas da mesma forma como se lê esse código. As mudanças ocorrem a um ritmo bastante constante. Os cientistas descobriram que os grupos com marcas mais antigas são africanos que ainda vivem na África e desenvolveram a teoria de que eles talvez fossem os povos mais antigos do mundo. Eu colocava 20 descendentes de europeus e 20 negros americanos numa folha de raio-x e cada negro americano tinha características diferentes, enquanto todos os de origem europeia pareciam iguais. E continuamos a repetir essas experiências sem parar. Ao recebermos amostras de outras regiões, comecei a perceber que os padrões variavam e que todo esse conjunto de pistas novas baseadas nos mitocôndrios iria mudar a nossa maneira de pensar sobre os humanos modernos. Em 1987, a professora Cowan e seus colegas publicaram um trabalho no qual mostravam pela primeira vez que as marcas levam de volta à África, deixando claro que foi lá que surgiu a raça humana. O trabalho da professora está permitindo reescrever a história da humanidade. Através dele, já sabemos que as primeiras mutações tiveram lugar na África há talvez 150 mil anos e que ocorreram na nossa Eva genética. O professor Christopher Stringer, o maior paleoantropólogo inglês, participou do esforço para datar os crânios mais antigos pertencentes a humanos modernos.
Este crânio é o mais próximo que podemos chegar do aspecto que teria a face da Eva mitocondrial. É um crânio bem completo, encontrado em sedimentos dentro de uma caverna e tem cerca de 120 mil anos. Esse era o rosto dela. Músculos e carne foram colocados sobre o crânio usando técnicas de medicina legal. Esse rosto nos dá a primeira ideia de como era nossa mãe genética há 150 mil anos. É o melhor que se pode fazer com relação a isso. Mas, se todos nós descendemos desta única Eva mitocondrial, de onde ela veio? Quem foram seus antepassados? Há 3,5 milhões de anos, apareceu na Terra uma quantidade de hominídeos que evoluíram lentamente até chegar a nós, os homens modernos. Mas não conseguimos rastrear o DNA mitocondrial além dessa Eva. Todas as linhas genéticas ancestrais desapareceram. A árvore genealógica de nossa família moderna começa com ela. Foi na África que nasceram todas as diferentes espécies humanas que perambularam por nosso planeta. Este enorme e isolado laboratório moldou os humanos ao longo de infindáveis ciclos que alternavam o verde com duras condições desérticas. E são os registros climáticos que nos oferecem a próxima pista. Os humanos modernos fizeram muitas tentativas de percorrer o longo caminho que os levaria para fora da África, procurando se estabelecer em outras partes do mundo de então, mas não conseguiram sobreviver. Essa luta contra o ciclo de seca e enchente fez com que nossos antepassados, que caçavam e colhiam frutos e raízes, percorressem milhares de quilômetros. Este grupo que seguiu a caça para o norte passou pelo Egito e chegou à Palestina, mas não há vestígios de seu DNA no mundo de hoje. Os registros climáticos indicam um congelamento global rápido e devastador que transformou todo o Oriente Médio em deserto. Eles ficaram presos no corredor do norte, acima do Saara, e não havia possibilidade de retornarem, nem locais que oferecessem refúgio adequado. Nem eles, nem nenhuma de suas linhagens sobreviveram. Todos eles morreram durante uma seca inclemente que ocorreu há cerca de 110 mil anos. Os numerosos esqueletos que foram encontrados em cavernas de Israel, nos sítios de Cafzé e de Sku, nos demonstram que havia humanos modernos fora da África há mais de 100 mil anos. Eles poderiam ter subido o corredor do Nilo, atravessado o deserto do Sinai e chegado ao Oriente Médio, mas parece que não foram muito mais longe. Eles entraram no que pode ser comparado a um beco sem saída. Passaram-se 40 mil anos até que eles tentassem novamente. Há cerca de 80 mil anos, o planeta começou a esfriar mais uma vez. As calotas polares voltaram a avançar, secando as terras. A vida se tornou muito mais difícil. A desaparecer. Os registros do nível dos oceanos indicam uma baixa acentuada no nível dos mares à medida que a água de todo o planeta passou a ficar retida no gelo que avançava. A caça tomou o rumo do norte e nossos antepassados, que caçavam e colhiam frutas, foram forçados a se tornar pescadores e viver à beira do mar. Esta é a nossa nova Eva, nossa nova família, descendentes diretos das filhas da Eva genética original, vivendo agora na costa, sobrevivendo às custas do que podiam colher no mar. Nossa sobrevivência sempre dependeu do clima. Se o clima era bom, podíamos nos espalhar pelo mundo. O domínio de um território maior significava mais comida, mas a idade do gelo congelou o mundo e os desertos se expandiram, forçando nossos grupos a permanecerem em territórios menores. Empurrados para a costa, a dieta dos humanos modernos passou a ser limitada a pescado, mexilhões, ostras e mariscos. Mas o Mar Vermelho foi ficando cada vez mais salgado, tornando muito difícil a pesca e a coleta de crustáceos. Quando a coleta à beira-mar e os peixes fisgados à ponta de lança não eram mais suficientes para sustentá-los, eles não tinham mais escolha. Para sobreviver, eles teriam de se deslocar para outra região. Do outro lado do Mar Vermelho ocorriam chuvaradas incertas que tornavam verdes os convidativos morros do Iêmen.
Os cientistas sempre acharam que nossos ancestrais haviam migrado da África em muitas levas, grupo após grupo, e se acreditava que eles seguiam sempre no sentido norte através do Egito e do Estado de Israel de hoje. Mas a trilha de DNA conta uma história bem diferente. O professor Stephen Oppenheimer é uma das maiores autoridades mundiais na pesquisa desenvolvida hoje sobre a trilha do DNA. Ao comparar a árvore genealógica genética com os dados das variações climáticas da pré-história, ele chegou à extraordinária conclusão de que nossos ancestrais saíram da África por uma única rota, mais ao sul. Esta praia fica na costa oeste do Mar Vermelho. É o lado africano. Daqui dá para ver as montanhas do Iêmen do outro lado. Eu creio que foi por aqui que nossos ancestrais atravessaram para empreender sua jornada pelo resto do mundo. Este estreito é conhecido pelos pescadores daqui como o Portal da Tristeza, por causa das violentas correntes marítimas que cruzam esta faixa de mar. Mas, há 80 mil anos, o nível do mar estava 45 metros mais baixo. Com isso, apareceu uma série de ilhas e recifes, permitindo que nossos antepassados atravessassem o estreito sobre uma espécie de caminho das pedras para chegar ao Iêmen. Havia duas rotas para sair da África. A que levava ao Médio Oriente através do norte do Mar Vermelho, cruzando o Canal de Suez, e outra aqui ao sul, através do Portal da Tristeza, levando ao Iêmen e seguindo a costa da Arábia, à Índia. Ambas as rotas são factíveis, mas, para seguir a do norte, nossos ancestrais teriam de cruzar o deserto do Saara, que naquela época ainda era mais seco do que é hoje. Aqui ao sul, bastava cruzarem esta faixa estreita de água de apenas 16 quilômetros de largura para chegar ao Iêmen. Por aqui, eles podiam chegar a uma região confiável. Os que sobreviveram à travessia, os que não sucumbiram aos perigos do Portal da Tristeza, chegaram a uma terra virgem. Era a nova fronteira do início do resto do mundo. Sabemos que as filhas da Eva genética estavam entre os sobreviventes, porque delas descendem todos os humanos do mundo fora da África. A nova ciência de rastrear o DNA permite grandes avanços. Usando uma única linha contínua de DNA mitocondrial, os cientistas montaram uma enorme árvore genealógica que também mostra as marcas de mutação. Identificando as marcas no tempo e no espaço, o estudo mostra que uma vez fora da África, nossos ancestrais se dividiram, indo alguns para o noroeste, outros para o sudeste. Depois de deixar a África e o Iêmen, eles se separaram para sempre e nunca mais se encontraram. Quanto mais isolado estiver um determinado grupo, mais rapidamente a linha do DNA mitocondrial chega não a uma só pessoa ou mesmo um grupo, mas a uma clara linha de DNA mitocondrial. Algumas mulheres não têm filhas, algumas filhas não sobrevivem e, no fim, só sobrevive uma linha. Em isolamento total, eles só podiam se reproduzir dentro do grupo. O mapa genético mostra que são necessários cerca de 1000 anos para que as linhas mitocondriais sejam reduzidas a apenas uma linhagem genética compartilhada por todos os povos não africanos através de toda a história. E é essa linha única que convence o professor Stephen Oppenheimer de que ele está correto quanto à nossa ascendência africana. Eu acho que as implicações do único êxodo da África são enormes. Para começar, há o fato simples de que os australianos, os habitantes da Nova Guiné, do sudeste da Ásia, os chineses, os índios das Américas, os europeus e os indianos descendem todos do mesmo pequeno grupo. Isso significa que nos últimos 80 mil anos, aquele pequeno grupo diversificou-se enormemente, gerando populações fisicamente distintas em regiões diferentes do mundo que se adaptaram física e culturalmente aos novos ambientes que encontraram e exploraram.
As famílias que descendiam da Eva genética e que haviam saído da África se instalaram no Golfo Pérsico e aguardaram até que as mudanças climáticas permitissem que elas se deslocassem. Seus descendentes formariam os povos do Oriente Médio, que se espalhariam para o norte, chegando à Europa 40 mil anos depois, para finalmente fundar as vibrantes metrópoles que conhecemos hoje. Outros se deslocaram ao longo do Golfo, para leste, colhendo frutos do mar ao longo da costa do Oceano Índico, procurando locais mais quentes e mais acolhedores onde pudessem parar. Em menos de 6 mil anos após chegarem às praias do Iêmen, nossos ancestrais chegariam à Malásia, comendo o tempo todo. A mais de 9 mil quilômetros da África, nossa família vive agora no interior da selva do sudeste da Ásia. Eles são os descendentes de Eva. Seus corpos começam a se adaptar às condições da selva. Longe do sol inclemente da África, suas peles ficam mais claras e sua altura diminui por falta de carne. Não há evidência arqueológica clara da presença dos humanos modernos desde sua saída da África até sua chegada à Austrália. Nunca se encontraram crânios, nem esqueletos, nem túmulos que comprovassem essa espantosa migração. O nível do mar era 50 metros abaixo do que é hoje, por isso tudo que a nossa família deixou para trás durante sua jornada pelas praias foi coberto pelo mar, só restando a trilha genética. Só na Malásia, volta-se a encontrar pistas que permitem o preenchimento das lacunas. A grande erupção do vulcão Toba, que ocorreu em Sumatra há 74 mil anos, foi a maior explosão dos últimos 2 milhões de anos. A fumaça atingiu 40 quilômetros de altura, mergulhando o mundo em 6 anos de escuridão e inverno vulcânicos. O norte da Malásia, a Índia e o Oriente Médio foram cobertos por um manto letal de cinza vulcânica. A grande explosão do Toba foi o evento mais destrutivo dos últimos 2 milhões de anos e nos fornece pistas positivas quanto à jornada da nossa família. Esse é o povo Samang, caçadores-coletores que vivem no interior da selva na península de Leyte. Com uma coloração de pele bem mais escura do que a de outros povos malásios que os cercam, eles fazem parte do grupo Orang Asli. O professor Stephen Oppenheimer acha que eles talvez sejam os remanescentes mais próximos de nossa família saída da África, que passou por aqui há 74 mil anos. Se nossos ancestrais passaram por aqui durante sua viagem da África para a Austrália e a Nova Guiné, é provável que tenham deixado sua marca genética. E já sabemos, através de levantamentos feitos anteriormente, que os Orang Asli, um grupo de tribos que vive na Península Malay da Malásia, estão entre os povos mais antigos desta região, sendo que os Samang talvez sejam os mais antigos de todos eles. O professor Stephen Oppenheimer veio a esta vila isolada do Samang coletar amostras de DNA. Ele espera que elas confirmem a sua teoria. Se minha teoria sobre a saída deles da África há 80 mil anos estiver correta, eles teriam viajado cerca de 9 mil quilômetros para chegar até aqui em 6 mil anos, para poder estar aqui a tempo de assistir à grande explosão do Toba. Isso significa uma velocidade de 1,5 km por ano, o que é perfeitamente factível para o estilo de vida nômade que eles levavam ao longo das costas. Mas para determinar se eles pertencem ou não àquele primeiro grupo que saiu da África, precisamos examinar sua linha genética, principalmente o seu DNA mitocondrial. Isso nos dirá se eles descendem diretamente das filhas da Eva que nasceram logo que os humanos modernos saíram da África. Se suas linhas genéticas forem diferentes de quaisquer outras, isso sugeriria que eles estão isolados desde aquela época, há 70 ou 80 mil anos, e que eles se desenvolveram em completo isolamento. Por outro lado, é possível que descubramos que suas linhas antecedem as dos povos que vivem mais à frente, como os da Austrália e da Nova Guiné. É apenas através do rastreamento genético que se poderá dizer o que ocorreu.
A pesquisa genética pode vir a provar que os Samangue são uma raça anciã, mas não pode nos dizer exatamente quando eles chegaram aqui. Temos de encontrar novas pistas que validem a teoria. Estas ferramentas primitivas foram encontradas num vale coberto por floresta chamado Kota Tempen, perto de Panang. Há outros sítios por perto com o mesmo tipo de ferramenta. O que as tornam tão interessantes é que elas estão enterradas em cinzas do vulcão Toba, cuja explosão ocorreu há 74 mil anos. A professora Zuraina Majid estava procurando pelo antigo leito de um rio quando encontrou o sítio de Kota Tempen. O que a professora Majid encontrou foi, na realidade, uma oficina de ferramentas de pedra, que podia ser identificada como tendo 74 mil anos de idade. As cinzas cobriram o piso da oficina, e essa cinza foi datada como tendo 74 mil anos. Isto é um martelo de pedra que eles usavam e pode-se ver como a empunhadura dele é boa. Este era o lado usado para bater. Este é um machado, de um tipo muito comum na Ásia e no sudeste da Ásia. O que eles procuravam fazer era o ângulo da face. O ângulo da face tinha que ser correto. E a linha de corte tinha que ser afiada. Isto era usado para o trabalho pesado. É pesado e bem afiado. Talvez tenha sido usado para derrubar árvores. Kota Tempen também revelou um homem que tinha uma mente complexa. A tecnologia das ferramentas de pedra deles revela uma mente racional, sistemática e organizada como a mente do Homo sapiens. As ferramentas do sítio leste de Kota Tempen são cruciais para datar a presença dos humanos modernos no sudeste da Ásia. Elas constituem a primeira evidência tangível da grande jornada da África para a Austrália. Combinadas com os testes genéticos do professor Stephen Oppenheimer, elas poderiam se transformar em provas concretas de nossa migração pré-histórica. Será que ele encontrou a pista de que precisava? Agora podemos ter certeza de que nossos antepassados passaram por aqui há 74 mil anos. Naquela época, o nível do mar havia baixado 40 metros. A maioria das ilhas do sudeste da Ásia estavam unidas e formavam um continente chamado Sunda. Os sobreviventes do inverno vulcânico do Toba levariam nossa jornada genética ao seu próximo e grande passo: chegar ao continente desconhecido da Austrália.